E como um convidado do mais um capítulo do Doriflix, a gente vai conversar muito sobre a era digital, né? O que a era digital traz para nós e para os nossos jovens, adolescentes e para o mundo, né? Satisfação é minha, Dorimar. Fico feliz em poder estar participando aí contigo. Obrigado. Esse projeto aí, ousado, audacioso, mas que vem com tanta qualidade, com tanto esmero. Fico feliz de participar. Obrigado. A TI, ou processamento de dados, como se chamava na década de 80, entrou na minha vida, eu era de menor ainda. Pô, legal. Bom, pessoal, aqui esse café inicial que a gente está tomando aqui, eu e Pedro, mas vamos lá gravar o nosso podcast, né? Bora. Foi para isso que você foi convidado. É isso aí. Vamos lá gravar. Tamo junto. Pedro, fica à vontade. Nós temos aí um podcast inteiro para falar sobre tecnologia, sobre tudo que há de bom e de ruim, né? Olá, pessoal. Estamos aqui no Doriflix, mais um episódio. E esse episódio eu trago um assunto chamado A Geração Distraída na Era Digital. E para falar sobre isso, eu trago um grande amigo, Pedro Noia, uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, aprendi a gostar, né? E tem me feito muito bem conversar com essa pessoa. Eu gostaria que ele se apresentasse um pouco para vocês e a partir daí nós vamos fazer muito conteúdo bacana aqui e vamos falar o que a tecnologia, o que essa era digital tem feito conosco, né? Com os nossos jovens, os nossos adolescentes. Sim. Pedro, seja bem-vindo ao Doriflix, é uma satisfação enorme estar com você aqui, conversar com você. Se apresenta um pouco pra gente aí. Alegria minha estar aqui com você, seu público aí, nesse projeto ousado. Bom, eu já sou um homem, aquele que viveu algumas eras, né? Vivemos a era do sem televisão, com televisão, depois com televisão e com celular, depois com celular e internet. Então, sou aquele que viveu algumas fases que essa geração talvez nem consiga entender. Certo. Mas, em todas essas fases, sempre o que mais mexeu comigo foram os relacionamentos, né? Mesmo dentro da era digital, eu fui adestrado na área digital muito cedo. Antes dos 18 anos eu já estava envolvido em projetos de informática, na época ainda com CP500, Coisa antiga, né? muito antigas. Que talvez a turma aqui não sabe, não vai não nem sabe, saber, não mas sabe. a gente tá... É você imaginar um computador que não tinha HD, não tinha SSD, a memória era pequena, ele tinha 2 drives que entravam um disquete em cada um disquete era flexível, um disquete tinha o sistema operacional, o outro disquete ficavam os dados e você ligava e ali funcionava. Não tinha meio de ligação com outro computador, senão ele sozinho. E tinha hoje, rede, né? E hoje na mão a gente tem um poder computacional que muitos reclamam, mas não conhecem ou desconhecem a tecnologia do passado, né? As dificuldades que a primeira geração enfrentou, a segunda não enfrenta, mas as dificuldades dessa geração são dificuldades inerentes a esse tempo. E um deles, né, que é a temática que a gente está falando aqui, é que essa tecnologia que foi criada e construída em primeira instância, sobretudo os primeiros acessos à internet, as ligações por rede, foram criadas para criar pontes de ligação entre os homens para que sumisse do mapa essa questão geográfica. Onde você está para falar contigo? Não, eu falo contigo onde eu quiser. O cara está na China, ele pode entrar agora online aqui no nosso podcast. Essas mesmas pontes acabaram se tornando barreiras de relacionamento afetivo. Nos tornamos uma geração um pouco afefóbica, que tem fobia de toque, que tem fobia de abraço, que tem fobia de olhos nos olhos. Então é uma geração que se comunica muito mais hoje através das telas do que através do olhar. Algo importante para o ser humano, visto que na amamentação é o primeiro momento em que a criança foca os olhos da mãe e há uma ligação direta ali. É o primeiro sinal de simbiose entre a mãe e essa criança fora do útero. E a gente está perdendo isso, o Dorimar, a gente está perdendo isso. E aí, Pedro, eu costumo dizer assim, o que você falou faz muito sentido. Nós estamos perdendo, né? E o impacto da vida digital na vida das pessoas, principalmente na vida de jovens e adolescentes,
tem causado aí alguns constrangimentos ou até essa perda do laço, do abraço. A gente percebe que o trabalho remoto, é claro que ele veio para ajudar, mas hoje as pessoas preferem ficar em casa e evitar gente. E eu escutei você falando sobre isso. Fala para nós a importância ainda de ter dentro da nossa sociedade ferramentas que ajudam a tecnologia a avançar e nos ajudam a trabalhar, a pensar melhor e fazer com que a gente se desenvolva mais. Mas também trazendo esse impacto que é muitas das vezes negativo, que é a falta de conexão, que é o tema desse debate. Fala para mim um pouco disso aí. No passado, as dificuldades que os pais enfrentavam era que os filhos queriam ficar na rua. Então os pais sempre estavam gritando com seus filhos. Fica um pouco dentro de casa, você está ruaceiro demais. Com a tecnologia, dentro do mesmo ambiente, ou seja, do mesmo CEP, você tem famílias que estão cada um no seu casulo, cada um no seu microcosmos, cada um num país, cada um numa temática, e eles não se interagem mais. Eles não têm mais afeto, não têm olhar, não têm abraço. E quando você tira o ser humano do ambiente trabalhista dele, que querendo ou não ainda era um lugar de envolvimento, agora praticamente nós não precisamos nos relacionar com ninguém para termos uma vida social estável apresentada pelas redes sociais. Então, literalmente, estamos gerando uma geração, isso é um pleonasmo, né? Estamos gerando uma geração que não sente o desejo de abraço, de afeto. Mas quando eu volto na história do homem, eu sou um criacionista, quando Deus cria o homem perfeito no paraíso, um lugar maravilhoso, sem doença, né? Ele todo dia tinha um chá das 5 com o homem, mas antes mesmo do pecado entrar, supostamente esse mesmo Criador diz, não é bom que o homem esteja só. Então a solidão é o grande problema da humanidade. E aí Deus vai criar uma pessoa para estar com esse homem, a princípio sua esposa, mas que depois vai ser a família, vai ser a sua história toda. E hoje nós estamos voltando a uma era em que o homem está preferindo a solidão. Até mesmo a relação com Deus hoje está virtual. As pessoas não querem frequentar uma igreja, não querem frequentar um culto, uma missa, não querem estar num convento. Elas preferem o quê? Os líderes, os padres, os pastores, que são virtuais. E se você não olhar para isso com um senso crítico, daqui a pouco nós vamos viver cada um no seu iglu. É verdade. E aí, Pedro, eu estava escutando uma das suas falas e você falou assim, likes não substituem abraços. Isso ali me deixou bem pensativo. Eu falei, para muitas pessoas, o like é a nova moeda de troca. Mas no seu conceito ali, trazendo para esse debate, realmente, o like hoje, ele não substitui abraço. Pessoal, muita gente hoje em rede social trabalha para isso e sobrevive para isso, né, Pedro? O like virou exatamente essa moeda de troca, uma espécie de moeda digital. Fala um pouco sobre isso, porque aquilo ali me tocou profundamente. Falei, like realmente não é substituto de um abraço. Né? Um abraço legal de uma família, de um amigo, na hora que você mais precisa, realmente, o que faz diferença não é um like, é um abraço. Nesse ambiente virtual que hoje a gente vive, as pessoas elas estão valorizando mais o like de um post que ela fez num lugar extraordinário do que a própria experiência de estar num lugar extraordinário. Verdade. Então o cara está numa praia paradisíaca do Caribe. Ele pede alguém para tirar uma foto, né? Ele enquadra aquela foto bonita com aquele céu, mas ele não está sentindo prazer em estar naquele lugar tanto quanto ele espera que aquela foto seja curtida. Então a expectativa dele é no like. No like. E aí esse like é que vai trazer alegria ou tristeza. Então você imagina, 2 pessoas, 2 jovens da mesma idade, um posta alguma coisa e recebe 1000 likes. E o outro posta algo que ele acha importante e não tem like nenhum. Esse que não recebeu like, a vida dele parece que não tem valor.
parece que ele não tem nenhum tipo de valor no mercado virtual. Então ele se frustra, ele fica frustrado por quê? Porque ninguém curtiu o meu like. Mas aquilo que ele deveria ter aproveitado, que era o momento, ele transformou em expectativa. Então hoje vivemos muito mais pela expectativa futura do que pelo prazer do momento. Ou seja, eu não estou vivendo o meu agora. Existe um cara que escreveu um livro, O Poder do Agora, e o cara fala muito sobre isso, a gente perder o time de aproveitar o agora, que, né, por mais que a gente esteja vivendo na era digital, é o único momento que a gente pode ser feliz, que a gente pode chorar, que a gente pode abraçar. Eu não posso fazer nada ontem nem amanhã. Eu estou prisioneiro do agora. E se eu não vivo esse agora, a experiência do agora, eu vivo numa expectativa de futuro, ou seja, eu estou sempre na expectativa de que alguém vai curtir o que eu publiquei, vai fazer um comentário, e isso vai me trazer uma satisfação posterior ao momento. Então o momento está perdendo o seu valor. É verdade. E você falou sobre a expectativa que o jovem cria em postar algo do agora que ele poderia estar vivendo e deixar o like para depois, talvez. E o exemplo deixa muito claro. Um jovem ele tem 1000 curtidas, likes, e o outro nenhum. E a gente chama isso de relevância, ou seja, ele passa a achar que ele não tem relevância nenhuma, não na vida dele ou lá no digital. Ele coloca aquilo para dentro dele, interioriza isso, e aí desencadeia uma série de coisas, né, ruins. Então a gente vê muito casos aí de jovens, adolescentes, passando por esse tipo de problema. E outro tema que eu escutei muito, que os próprios smartphones, né, através das redes sociais, nós acabamos criando muros dentro de casa. E foi você que falou isso. Sim. Explica pra gente o que é esse muro dentro de casa, mesmo que estamos ali em família, dentro de uma sala ou até numa mesa de jantar, mas existe esse muro. Pensa bem, se o que me dá sensação de pertencimento à sociedade é a quantidade de likes que eu recebo numa postagem, eu vou fazer de tudo para ter mais likes. E esse fazer de tudo é, às vezes, fazer algo amoral. Verdade. Não vou falar nem imoral, amoral. É algo indigno à minha cultura, ao meu padrão de vida familiar. Mas eu extrapolo aquilo que é digno para poder conseguir aquilo que me dá a sensação de pertencimento. E aí você vai ver os conflitos dentro de casa. As gerações que antes tinham dificuldade apenas de repassarem conhecimento, agora elas não sobrevivem junto. Estamos vivendo um tempo de polarização, e não é só política, ela é ideológica também. Sim. E esse maniqueísmo de certo e errado, preto e branco, para lá e para cá, esquerda e direita, faz com que essa família, que está debaixo do mesmo teto, e a Bíblia possa até te dizer, às vezes no mesmo sofá, cada um com seu smartphone, cada um querendo bloquear a fala do outro, bloquear o olhar do outro, porque ele está no seu microcosmos aqui e ele não quer interação com quem está do lado, ele quer interação com quem está em outro lugar. E aí você cria um muro onde eu só sou pertencente a este local onde eu abri o meu foco multidimensional. Então eu passo a ter muros dentro da minha própria casa. Então a pessoa que está do outro lado do muro, mesmo sentada no mesmo sofá, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, ele passa a ser uma pessoa que eu não quero que interaja comigo. É isso. E aí a gente começa a dar valor para pessoas que nos deram like, mas que não nos amam verdadeiramente. E eu perco o valor, eu abro mão do valor de quem é meu afeto, de quem me ama de verdade, porque ele não coaduna, ele não me dá like naquilo que eu estou fazendo. Então o like passa a ser mais importante do que o afeto. E aí as famílias, por likes, por pertencimento às redes, vão, infelizmente, criando esses muros de apartheid. Entendi. E aí ele quer ser relevante, talvez fora do ambiente familiar dele, porque lá ele consegue essa estrutura de like, esse reconhecimento que ele acha que é bom para ele, Sim. mas criando essas barreiras dentro da própria casa. Sim, porque se o ambiente que eu elegi para ser o meu mundo, ainda que virtual, é aquele, eu quero a aceitação
daquelas pessoas. Eu quero estar de acordo com a cultura daquelas pessoas. E essas culturas nem sempre batem com a cultura familiar, nem sempre batem com a cultura que eu carrego dentro de mim, do meu DNA social, emocional. E aí eu começo a ter conflito com o meu eu interior. E aí eu vou mascarando a minha alegria para alcançar a fidelidade daqueles que eu julgo que merecem o meu afeto. E aí eu vou me tornando quem? Um avatar de mim mesmo. Entendi. Eu vou me tornando um nickname de mim mesmo. Então eu passo a viver numa vida que não é minha. E o que isso está produzindo nessa juventude? Quando eu falo juventude, eu estou incluindo também pessoas que entraram agora nas redes. Está produzindo uma geração ansiosa e depressiva. Ansiosa com o porvir e triste com o que fez e não gerou link. Que são os dois extremos, a ansiedade e a depressão. Né? De modo raso aqui, né? Entendi. Depressiva e angustiada. Depressiva porque postou e não recebeu link. E angustiada, ansiosa por aquilo que ainda não viveu e vive na expectativa. Entendi. E aí, Pedro, uma das coisas também que muito se vê é o quê? Essa era virtual, ela parece real, mas na verdade é uma simulação. Sim. Ou seja, nós estamos vivendo em um formato digital tão imerso que nós estávamos tomando um café ali agora, a gente acabou de falar. Muitas das vezes a pessoa prefere ficar dentro do seu ambiente virtual para não ter contato, né? Ela prefere ficar naquela simulação ali para evitar contato com pessoas, sociedade. E isso tem feito muito mal em qualquer ambiente, não só do trabalho, mas tem feito muito mal, trazido exatamente, exatamente o que você acabou de falar. Tem trazido para nossas vidas depressão e tantos outros problemas que desencadeiam ao longo disso. E quem sofre muito isso não é só o jovem, não o adolescente. Eles estão começando agora, não sabem o perigo que essa era digital ou viver dentro dessa simulação virtual. Uhum. Fala para nós também, né, para que as pessoas consigam entender o perigo de estar imerso dentro dessa simulação virtual. O mundo real, ele não é tão manipulável quanto o mundo virtual. No mundo real, eu não consigo mascarar minha dor tanto quanto no mundo virtual. Então, no mundo virtual, eu sou quem eu quiser ser. E eu vou postar o quê? Só o lado branco da força, e não o lado negro da força. Aquele lado usando bom, o Lorde, né? Usando o Darth Vader. Eu só vou postar o quê? Aquilo que é bom. E aí, a experiência que a gente tem, a pessoa vai num restaurante e ela vai comer uma comida, e essa comida é muito elaborada, é um camarão da moranga da Malásia, sei lá. E ela paga uma fortuna para aquela comida, e aquela comida é horrível. Mas quando ela vai postar, ela mascara e ela diz: que comida maravilhosa, que experiência eu tô tendo. Mas aquilo é uma mentira dentro dela. Mas para as pessoas que a assistem, que a curtem, aquilo é uma verdade. E aí o que vai acontecendo? Eu começo a elevar a régua da felicidade. Porque o que eu assisto, as pessoas que eu sigo, parece que elas são felizes 24 horas por dia. E na minha vida real, eu não sou feliz tanto tempo. Então eu começo a achar que o problema está em mim. Eu começo a achar que eu preciso melhorar tanto para alcançar o nível de felicidade daquela pessoa que eu sigo, aquele influencer, aquele youtuber, aquela pessoa famosa, mas na verdade aquela pessoa está cheia de medicamento, aquela pessoa está cheia de doenças mentais, aquela pessoa está vivendo uma depressão horrorosa, mas ela não publica. E aí eu que estou vivendo no real começo a também só querer viver no virtual, porque no virtual eu sou feliz. No virtual eu sou poderoso, no virtual eu sou inteligente, no virtual eu sou culto. E com o ChatGPT hoje, nossa, maravilha, eu escrevo um roteiro aqui agora e posso falar, eu me transformo num Einstein da noite para o dia. De um segundo para o outro. Eu posso escrever um livro com um comando. Tudo bem que ninguém vai querer ler esse livro, mas eu vou postar, eu sou um escritor, eu sou um psicólogo, eu sou um psicanalista, eu sou um professor de informática, eu sou um professor disso, daquilo. Na época real que a gente viveu, apesar da tecnologia, você não conseguia mascarar tanto. Não. Mas hoje você mascara. E esse mascaramento do real é que está produzindo uma geração enferma na alma. E você falou algo aí que eu quero trazer para essa mesa.
sobre influencers, youtubers e por aí vai. Uma vez eu estava indo para uma das viagens a trabalho que eu faço e tinha uma influencer no aeroporto. Isso era de madrugada, o voo era o primeiro, eu já estava lá antes das 4 da manhã. E é uma influência que a cada segundo abre uma live ou abre um comando ali no celular para ficar postando nas redes, gerando conteúdo vazio, na maioria das vezes. E naquela ocasião, naquele episódio, tinha o pessoal embarcando, resolvendo um problema normal, corriqueiro, de mala, que vai a bordo, que não vai, que vai no bagagem, a aeronave cheia. E a pessoa do meu lado abriu um comando ali para passar uma mensagem para a rede que acompanha ela, dizendo que o aeroporto estava um caos, que estava uma baderna e que estava um transtorno, as pessoas já estavam brigando e tal, mas não mostrou a realidade. A realidade. Simplesmente ela fez um corte. Falando ali, o corte, o rosto dela. Na verdade, eu estava ao lado escutando e dizendo: para que fazer isso? Do lado de lá, você está expondo um conteúdo. Eu não consigo seguir qualquer pessoa e não consigo curtir qualquer conteúdo. O meu consumo de conteúdo, ele passa por um critério para eu entender se realmente aquilo vai me fazer bem ou não. Então eu costumo dizer assim, um conteúdo vazio, um conteúdo simplesmente para tentar engajar mais pessoas e fazer exatamente o que você acabou de falar, recebendo conteúdos vazios, lá na frente tentando se espelhar naquela pessoa porque ela teve uma relevância nas redes sociais, ela é curtida, ela tem like, mas se você for parar para pensar, não tem conteúdo nenhum. Então, pessoal, eu gostaria de trazer também para essa discussão um pouco sobre essa armadilha digital que tem feito muita... acompanhando o raciocínio sobre pessoas que emanam conteúdo vazio. Exatamente isso, Pedro. A armadilha da aparência digital, ela é uma dificuldade que a gente está atravessando, mas, na verdade, muitas pessoas que desconhecem a realidade acabam caindo nesse conto, vamos chamar do vigário, que é da minha época, né? Bom, tem dois personagens aí, né? O emissor, que é a moça que estava fazendo o vídeo que você agora relatou, e o receptor, que é o cara que está do outro lado lá recebendo esse corte alheio ao que está acontecendo na realidade. Esse emissor, esse influencer, também sofre. Por quê? Porque ele passa a ser refém da própria multidão que o aclamou. Porque essa multidão que colocou ele no lugar onde ele está de destaque, que são os seus seguidores, também cobram conteúdo. E se ele ficar doente, ele tem que dizer que ficou doente, por isso ele não fez o vídeo de ontem. Então, ele precisa manter esse essa velocidade, essa frequência de cortes durante o dia, porque os seus seguidores exigem dele. Então, ele entra numa estafa também emocional. Por quê? Assim como a vida pessoal íntima, às vezes, precisa do seu recato, esses caras perdem a vida íntima. Ele tem que postar a hora que ele está tomando banho, a hora que ele está limpando, a hora que ele está não sei o que, a hora que ele está com o cachorro, e ele passa a não ter mais privacidade. E a falta de privacidade, essa exposição pública, tira do cara também o seu próprio autocontrole. E do outro lado, esse consumidor de conteúdo. Cada vez que ele consome um conteúdo, ele gera uma dose de dopamina. E essa dopamina é como uma droga, literalmente. E assim como um drogado começa a usar um beckzinho de maconha ou uma pedrinha de crack, daqui a pouco ele está usando aquele monte de coisa, ele diz, não, eu estou controlado, a dopamina não está muito diferente. Então ele precisa consumir mais. E se ele não tem tempo para consumir na quantidade, ele vai precisar consumir coisas que lacram. Aí vem esse corte aí. Então ele quer coisas que lacram, coisas que sejam aberrações, coisas que sejam extraordinárias, porque o natural já não supre a dopamina que ele precisa. Então você vai aumentando o nível tanto do lado do emissor como do receptor. Aí vira uma luta. Quantos desses grandes influencers param um tempo em clínicas de tratamento porque não dão conta
Temos casos. Vários. Temos vários casos. Aliás, os maiores geralmente passam por isso. Verdade. E do lado de cá, tem os que passam por isso também, mas são consumidores e são anônimos, mas estão sofrendo pelo excesso de visualização. A mente está cansada, os olhos estão cansados, a dopamina está lá em cima e ele não consegue mais ter um minuto de ócio contemplativo. Ele não consegue parar e respirar, ou como dizia Jesus aos seus discípulos, para um pouquinho, olhai os lírios dos vales, florzinhas pequenas. Elas não têm muita beleza, mas encontra beleza no simples. Esses caras não querem mais o simples. Eles querem o cara se jogando de uma montanha, o cara comendo 1 quilo de pimenta, o cara jogando aerosol de desodorante na boca, porque isso vai gerar dopamina. É uma geração dopaminada. E aí, Pedro, você falou muito bem agora. Nós estamos perdendo esse agora. Muitas vezes eu vejo uma praia, você está diante de uma praia bonita, uma paisagem linda, o barulho da água, né? A gente ali com o pé na areia, tentando, pelo menos eu, tentando descarregar a semana, né? E me recarregar, ouvindo natureza, tomando ali água de coco, a praia, limpando a minha vista da tecnologia, para que eu possa ter mais insight, mais ideias de novos negócios, novos projetos. E você vê ali, no mesmo lugar, quantas pessoas olhando para a tela do celular e não percebendo absolutamente nada do que está na frente dele. Assim, a beleza que Deus deu, a oportunidade, primeiramente, dele estar ali com saúde, enxergando, escutando, ouvindo, né? Mas ela prefere estar ali nessa alta dopamina que é o nosso celular, cada um ali no seu microcosmo, como você fala. E aí eu quero trazer também uma outra temática que é: a moda passa e as pessoas estão deixando a identidade. Quanto que a gente percebe que na internet, para ser relevante, ter esse hype aí digital, as pessoas estão se modificando, saindo do seu DNA, modificando o rosto, fazendo transformações para que sejam mais aceitas nessa sociedade digital, ou que elas tenham um engajamento diferenciado do seu, talvez, adversário digital, ou sei lá o que, como que se chama isso. Uhum. Fala para mim, Pedro, porque isso também foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu escutei. Nós vivemos hoje na era dos filtros, né? É verdade. Filtros de imagem. Onde a minha imagem precisa estar dentro de um pacote, de um protocolo já estabelecido, às vezes, pelo próprio aplicativo. Essa é a imagem que hoje está se usando. Sei lá, mais vermelhinha, menos vermelhinha, mais lisa, menos lisa. Bom, a idolatria, ou seja, esse apreço excessivo a ídolos, sempre houve, né? Na minha época eram os ídolos do rock, os ídolos de Hollywood, sempre houve. E a gente tentava, de alguma forma, também se parecer com o ídolo, na forma de vestir, na forma de falar. Era muito comum. Isso não mudou muito. O problema é que hoje o nível de mudança estética é muito maior do que antes. Muito. E aí, em busca dessa perfeição estética ou dentro desse modismo estético, as pessoas estão submetendo seus corpos a coisas desumanas. Cirurgias, intervenções, medicação, drogas. Até mesmo a questão do hedonismo dentro das academias virou uma febre. As pessoas hoje têm corpos que já são estranhos à própria família. Porque aquilo é o que vai levar ela para o hype dentro do contexto ou da bolha que ela vive. Evidente que a saúde que a gente prega, ela não está vinculada a essa beleza estética. E o pior é que as pessoas hoje negam o envelhecimento. E você desfrutar do envelhecimento é algo extraordinário. É você viver cada fase da sua vida dando, sabe, graças, porque você está vivo.
Eu sempre digo o seguinte, você não quer enfrentar a velhice, não quer viver ruga, não quer passar por um tempo que vai ter dificuldade de subir um degrau, pede para morrer com 25 anos. Porque a deterioração do corpo é algo natural nessa vida. É verdade. E quanto mais deteriorado, entre aspas, é porque mais a pessoa viveu. Exato. Você vai no enterro de uma pessoa de 50 anos, pô, ela morreu jovem. Então, você vai... Agora eu fiz o velório de uma senhorinha lá da nossa comunidade, com 98 anos, parecia um maracujazinho. Mas, cara, com uma sabedoria, uma experiência, uma alegria, um dom de vida extraordinário. Então, precisamos também aprender a viver cada momento, esse agora, também com as nossas limitações, e tá tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema. E essa tendência, ela mata a essência. Ou seja, você falou muito bem, eu estou numa tendência, num modismo digital, modificando meu corpo, levando ele ao limite. Eu preciso estar no hype digital, eu preciso estar dentro dessa bolha, mas ninguém percebe que está se prejudicando a saúde, usando remédios, que são drogas. Preciso fazer uma dieta rápida, uso um remédio tal. Preciso fazer um treino de academia, mas final do ano está se aproximando. Quantas pessoas não fazem isso e utilizam ali de drogas para estar no verão ali, hypado, mas ele não sabe que a consequência vem logo depois. Então, assim, essa cobrança digital leva esses produtores de conteúdo, que nós estamos falando deles, ao limite. Sim. Não é isso, Pedro? Sim, sim. A internet, ela tem uma característica interessante. Ela transforma um mendigo e rei e um rei e mendigo em 24 horas. É verdade. Lembra do episódio do mendigo dentro do carro? Sim. Que a mulher queria brigar com o marido e tal? Aquele mendigo, literal, ele se transformou em uma pessoa que foi num monte de programa de televisão. Da noite para o dia. Assim como talvez uma pessoa que ocupa um cargo, que tem um lugar cultural, ele dá uma opinião errada, ele deixa transparecer aí alguma coisa fora da bolha, fora do politicamente correto, e ele é cancelado, ele é destruído, ele vira um mendigo digital da noite para o dia. Então, você usar os likes, voltando à história, como moeda de valoração da sua vida, para se tornar alguém relevante, é você colocar a sua vida nas mãos de uma bolha de pessoas que você não conhece. São seus seguidores, mas só seguem o seu avatar. Só seguem aquilo que você transparece, mas não amam você de verdade. Você está entregando a sorte da sua vida para um grupo de pessoas alheias à sua história, cara. Isso é surreal. Surreal. É surreal, mano. E aí, o que acontece com um monte de gente? O cara tá hoje vivendo, comprando mansão. Depois esse cara some das mídias, você vai ver, ele virou um catador de latinha, nada contra. Mas ele vai do 8 a 80 em questão de 2, 3 dias, porque a internet é implacável. Se você não está dentro do protocolo, da moda, do momento, ela corta você como se corta um pedaço de barbante. Montanha-russa. Montanha-russa. Você tá lá em cima e tem uma caída muito brusca. É muito rápido. Muito rápido. E essa cobrança diária, né, ela tem destruído mentes criativas. Quantas vezes a gente percebe, Pedro, que você tem ali pessoas com a mente brilhante, mas que estão sendo podadas, né, estão sendo destruídas pela aquela agilidade sistêmica dele ter que criar conteúdos ou ter que estar o tempo inteiro na hype digital ali, talvez entregando um conteúdo que não tenha sentido nenhum, simplesmente abre no celular, fala qualquer bobagem e vai lá e posta. Próprias redes sociais, os grandes CEOs de redes sociais já disseram, não abra o celular e diga qualquer coisa, né? Tentaram passar a mensagem assim, olha, não que existe um protocolo para você criar um conteúdo, mas que você passe um conteúdo de fato relevante. Mas hoje nós estamos vendo aí que a internet ela promete muito aos jovens
Mas a verdade é outra, né, Pedro? Por exemplo, você acabou de citar agora que um mendigo ele vira um hypado até um milionário por conta de uma ação ali, uma ação ruim que aconteceu, mas todos os programas querem explorar Sim. aquilo que viralizou na internet. Sim. E ele acaba tendo ali um sucesso, uma mídia espontânea, né? Aqueles seus 15 minutos de fama, Uhum. mas que pode fazer bem momentaneamente, mas depois leva ele de novo pro lixo. Sim. E a internet, ela promete muita coisa. Quantas vezes a gente viu aí até podcast de criança de 11 anos ensinando a ficar milionário, Sim. mas a pessoa não tem nem o CNPJ. Sim. E me fala um pouco disso, porque isso me deixa muito desconfortável quando eu estou consumindo alguns conteúdos na rede social. Obviamente, o algoritmo quer te entregar o melhor ou o que você mais consome. Mas muitas das vezes existem os patrocinados, que ele tenta te empurrar esse conteúdo para que você consuma ele. E basta 3 segundos. Basta 3 segundos de você olhar aquele conteúdo só para você entender se você gosta ou não. O algoritmo fala, ele gostou. Exato. Fala para nós sobre isso. A internet, por um lado, né, foi boa, claro, a gente não está aqui tirando o mérito da internet, e vivemos dela, e estamos aqui fazendo um podcast que vai para a internet. Que vai para a internet. Glória a Deus pela tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, ela deu voz a uma multidão de irrelevantes. É isso. Ela deu voz a uma multidão de pessoas completamente nécias. E o problema da internet, né, principalmente dos conteúdos pagos, é que você pega pessoas e coloca em lugares culturais, lugares de influência cultural sem ter lastro, né? E aí eu gosto de usar o exemplo de Davi, né? Uhum. Quando Davi chega lá no lugar do exército lá de Saul e o bicho está pegando lá e tem um cara gritando lá, manda um homem para disputar comigo, a gente imagina que é um menininho que começou ali, foi levar queijo para os irmãos e de repente se torna o grande vencedor do gigante Golias. Mas a história não é essa. Davi, antes de se tornar o grande matador de gigante, ele já era um cara que cuidava das poucas ovelhas de seu pai Jessé lá no campo, lutando contra leões, lutando contra ursos, ou seja, ele já era um cara que tinha uma vida de guerreiro no ostracismo, anônima. Quando ele aparece, entre aspas, pela primeira vez aos soldados de Israel, ele não é alguém que pagou para estar ali. Ele não é alguém que a bolha colocou ali. Ele era alguém que Deus já acompanhava a história dele, já tinha visto que ele tinha um coração corajoso. Então, muitas vezes hoje você vê pessoas derrubando gigantes, mas que não tem lastro nenhum. E aí, quando você vai olhar, aquilo é só uma maquiagem, é uma história que se construiu, grandes mentiras sendo contadas como grandes testemunhos. E com a velocidade e o aumento da quantidade de informação, a gente não tem nem tempo de averiguar se aquilo é verdade ou mentira. A gente simplesmente vai consumir porque aquilo está chegando na nossa bolha ou está sendo enviado para todas as bolhas, dependendo, né, do hype daquela situação, e você se torna refém de pessoas absolutamente relevantes falando coisas em nome de uma verdade que é inexistente, mas que você não tem tempo para averiguar, Dorimar. Não tem. E aí, se nós, aí vou me colocar aqui como uma pessoa minimamente culta, alguém que fez, né, faculdade, mestrado, doutorado, continua estudando até hoje, né? Poxa, eu tenho dificuldade. Você imagina a grande massa da base da pirâmide que não tem mínima capacidade de fazer uma aferição, que não tem nenhum discernimento cultural, acaba vendo isso como uma verdade. E o pior, repostando. Acaba fazendo uma retroalimentação desta bolha até que ela se torna grande demais que nem alguém que tem a verdade é capaz de furá-la. E aí você se torna o que? O pária. Não, cara, todo mundo tá falando isso. Quem é você para dizer o contrário? Você se torna um estranho, você né? Você se torna o pária. Você se torna o cara, o ET. Você tá fora dessa bolha. Não é possível que você não viu isso, né? Você não viu, você não acompanhou. Exato. Na verdade, você não acompanhou uma grande mentira, um grande teatro digital, vamos colocar assim. Você não votou com a mesa? Você não votou com o relator? É basicamente isso. Ou seja, a internet, ela prometendo um sucesso muito rápido, entregando um conteúdo vazio e também entregando muito rápido, né, Pedro? E aí, você citou ali
Davi e Golias, essa bagagem, né, esse lastro que ele tem até chegar aos soldados. Eu gostaria de trazer assim, imagina Davi e Golias num ambiente digital. Aí eu pergunto, o Golias ele tinha as armas, mas o Davi ele tinha o respaldo de Deus. E aí não tem quem ganha. Aí eu vou deixar você falar porque... Mas veja bem, usando a própria história, durante 40 dias, quem estava no hype era Golias. Que estava no hype. Que estava no hype, era a voz dele que era ouvida. Então, infelizmente, às vezes quem mais vai ficar tempo no hype é o falastrão. Porque ele tem as armas da internet, as armas dos AdWords lá, as armas do patrocinado. Infelizmente, aqueles que carregam uma verdade, primeiro é que essa verdade não foi bem recebida no arraial. Os próprios irmãos de Davi não quiseram ele. Falaram, quem é você, cara? Tu é um petulante, cara, entendeu? O próprio Saul quis colocar a armadura do hype do momento em Davi, que era a armadura do rei, ou seja, do cara que era o mais proeminente. Davi tenta usar, quer dizer, a gente também é tentado a usar essas armas engatilhadas pela internet. Mesmo as pessoas cultas, tem momento que ela fala assim, cara, eu vou ceder. Eu preciso, né? Eu preciso, de alguma forma, ouvir o rei. Tá ouvindo o rei, quem é que tá no topo da montanha? E Davi tenta caminhar com aquela armadura e não conhece. Aí ele vai retornar a quem ele era, a sua essência. De pastorzinho de ovelha, com a sua roupinha estranha, com a sua arma totalmente desconecta. Mas como havia um propósito de Deus na vida de Davi, né? E aí eu vejo que hoje vivemos uma sociedade sem propósito. A falta de propósito de vida. Por que estou nesta terra? Para onde vou depois da minha morte? São perguntas que as pessoas hoje evitam, porque elas querem viver nessa sociedade carpe diem. Usufrua como se hoje fosse o último dia. Faça tudo que te vier à telha. Verdade. Coma, beba, se farte, tenha uma vida que você quiser, como se não houvesse um dia de amanhã. Só que isso, infelizmente, volto àquela temática, né? Tem feito pessoas sem lastro nenhum, sem cultura nenhuma, serem coaches, professores, dando curso de mercado financeiro, o cara que é um falido. E o problema é que às vezes a pessoa que detém uma fortuna, eu estou falando literalmente, imagina, o cara tem milhões de reais na conta e ele entrega para um cara que ganha salário mínimo do banco para poder gerenciar o dinheiro dele no mercado financeiro. Cara, é absolutamente... se o cara fosse tão inteligente como ele vende, ele estaria milionário. Mas a gente não para entender isso, porque a publicidade da rede é forte demais. É muito forte. O marketing digital é algo extraordinário. Eu acabei fazendo alguns cortes esses dias sobre essa temática, né? Do marketing digital dentro dos ambientes eclesiásticos, dentro dos ambientes religiosos. Sim. Como que isso tem, entre aspas, funcionado e transformado pessoas que não têm vida nenhuma teológica com Deus, nem testemunho, em hoje referências do marketing do mundo religioso, e um monte de gente também colocando essa parte da vida, parte, né, espiritual, na mão desses guerreiros digitais, que na verdade são Golias. Falam muito, mas... trazendo para a mesa aqui, é como se Golias tivesse os seguidores e Davi o propósito. Exatamente. Então, e aí, assim, no final das contas, graças a Deus, a gente sabe que quem vai vencer é quem tem uma vida com propósito. Aí, fazendo uma menção até do livro de Rick Warren, né? Quem tem uma vida com propósito em Deus, com a família, né? Com a sua vida emocional, com a sua vida social, com a sua saúde mental, são esses que vão perdurar lá na frente. Ou seja, não adianta ter uma história de sucesso se você não tem nada para contar. Exatamente. Você acabou de falar. Não adianta ter uma história de sucesso se você não tem um testemunho para dar. Exato. Porque o testemunho da vida é o que você viveu, real, e não o que você forjou atrás de uma lente. Que é o que acontece muito hoje, né, Pedro? Através das lentes. Nós estamos aqui também através de várias lentes aqui, mas nós estamos falando exatamente do problema que estão por trás das lentes.
que eu não sei nem se o conteúdo vai ser bem recebido. Espero a Deus que o conteúdo... É porque a lente não é o problema, né, Dorimar? É. Assim como a tecnologia lá atrás nunca foi o problema e não vai ser nunca. A tecnologia é uma ferramenta. Para alguns, é uma faca que ele usa para cortar as verduras e fazer a comida. Para outros, é uma faca que ele usa para espetar no oponente. Então, a tecnologia vai continuar sendo uma ferramenta. O que está por trás da tecnologia é que faz a diferença. Esperamos, nós aqui, que por trás dessas lentes possamos ser bênção na vida das pessoas. É para isso que eu te trouxe aqui. Eu trouxe exatamente você aqui, pela admiração da sua história, né? Acompanho, né, de perto. E por que não trazer para o Doriflix, né, que é o propósito inicial foi inovação em série. O que nós estamos falando aqui é inovação. Claro. Tudo tem inovação, né? A gente estava no café ali falando da Torre de Babel. Sim. E teve aquele embaralho de línguas, né? Para que aquela inovação da época, que não daria certo, continuasse. Exatamente. Então, assim, tudo faz sentido, Pedro. E eu gosto muito de falar o seguinte: você tem sucesso, não tem história para contar. Você tem algo vazio. E muitas das vezes, essa turma que quer passar conteúdo a todo custo, o que chega para nós, como consumidores digitais, conteúdos que não temos tempo de averiguar, e aquilo ali vai se tornando verdade, porque o algoritmo está entendendo que tem muita gente olhando, gostando, dando compartilhamento, dando like, e o algoritmo, todo mundo sabe, é algoritmo, é programação pura. Sim, matemática. Matemática, a matemática está fazendo projeção aritmética. Projeção aritmética, exatamente isso. Ela fala, olha, isso tá bom, vou entregar, isso tá ruim, deixo por aqui, né? E trazendo para o nosso negócio aqui, exatamente isso. É uma fama sem raiz, vazia. Fala para mim exatamente sobre esse tema. A pessoa tem a fama, não tem raiz nenhuma, tem engajamento digital, tem hype digital, tem aquele percurso rápido, né, que é aquela velocidade que ele sobe na montanha-russa, permanece um tempinho lá, que a gente já sabe como é, e muitas das vezes desce muito rápido. E a descida, muitas vezes pode ter uma outra subida ou simplesmente acabar ali e acabar a montanha-russa, e ele volta a ser aquele mendigo digital, ou na vida mesmo, é o que você acabou. Você entrega milhões em reais, talvez um empresário, para pessoa que não tem nenhum centavo para administrar sua fortuna. Ou seja, você entrega o seu dia a dia ou o dia inteiro para uma legião de pessoas que não gostam de você, simplesmente está ali acompanhando o teu dia para preencher muitas vezes um vazio. Sim. Fala para mim, Pedro. Tô olhando aqui esse videogame aqui atrás e vou usar isso como analogia, né? Você se torna um grande vencedor de um jogo, né? No caso de um videogame, estou fazendo essa analogia, mas você começa na primeira fase. É verdade. E aí quando você vence, domina a primeira fase, você começa a lutar contra a segunda até que você chega na 10ª fase lá. E aí você se torna um grande expert. A vida também é assim. Não dá para você pular fase sem dominar a anterior. E, infelizmente, hoje, as redes sociais, e aí eu não estou tirando o mérito de pessoas que são fora da curva. Pessoas de uma inteligência extraordinária que, de repente, hypeiam na internet por mérito. Ainda que sejam jovens, e aí, grandes jovens talentos, né? Muitos talentos. Coaches, professores, mestres. Eu estou tirando eles da nossa estatística. Tá. Falando da maioria. A pessoa, quando ela salta degraus na sua vida, ela salta fases, a tendência dela é sempre voltar à primeira fase. Então ela pensa que está lá na 4ª e na 5ª, mas ela tem débitos na primeira, ela tem débitos na segunda, e numa hora ou outra ela vai ter que voltar lá atrás. Então esse processo de querer ir no topo da senoide sem ter uma história para contar é a certeza de que em algum momento essas fases que ficaram pendentes vão cobrar o seu pedágio. Os que conseguem pagar esse pedágio, seja emocional, social ou até financeiro, conseguem lá na frente retornar ao jogo. Mas a grande maioria que dá esses saltos sem ter lastro, eles caem e nunca mais voltam e se tornam mais uma vez anônimos na rede. O problema é que já são viciados em dopamina e agora não tem mais essa dopamina. Eles vão procurar
outro vício para tamponar essa frustração que no momento eram os aplausos dos seguidores e hoje é o silêncio daqueles que não mais o reconhecem como um grande influenciador. E aí, Pedro, essa droga que eles vão procurar não é benéfica. Não é. Até então, a droga do hype digital, vamos dizer ali que está controlada, mesmo fazendo mal à saúde mental. Vamos dizer que tem algum controle. Mas talvez quando ele cai dessa montanha e realmente se vê lá no final da montanha-russa ali, muito rápido, ele vai procurar drogas que realmente, muitas das vezes, não tem volta. E aí eu gostaria de finalizar esse bate-papo falando um pouco de você. Fala para nós como que foi esse chamado ao legado, né? Nós falamos de tecnologia aqui, falamos muito bem de redes sociais, de marketing digital, de mídia. E Deus olha muito o coração e não a aparência. E muitas das vezes você tem falado, né? Acompanho muito culto seu, que você fala do seu passado e realmente a gente presta atenção e fala, olha, não importa a minha aparência, importa o meu coração, que eu entreguei ali para Deus e ele faz muitas coisas na nossa vida. Na minha, fez e eu tenho testemunho. Mas como é que foi esse chamado ao legado? Bom, como disse, já sou oriundo da área de informática e de TI desde o final da década de 80. E trabalhando na área de TI, acabei tendo algum sucesso. Tinha empresa de venda de computador, empresa de treinamento na época, né? Imagina que a gente deu treinamento de Lantastic, que era uma rede quase que Talking Ring, antes da novela. Mas tive um certo sucesso financeiro e aquilo, claro, trouxe possibilidades. Infelizmente, muito jovem, né? Já namorava minha esposa desde 1987. Acabei me enveredando para esse mundo da dopamina incontrolada, né? Muito álcool, muita droga, muita noitada, muita prostituição, né? E estava tudo bem, né? Tava tudo bem, a empresa estava conseguindo suprir financeiramente, então estava indo bem. Mas vem o tal do vazio, é o pedágio que eu falei. Vem o vazio existencial. Você teve que pagar o pedágio. Pois é, a relação com os pais já não estava boa, a relação com a esposa já não estava boa, já tinha 2 filhos nessa época, uma com 1 aninho de idade. E aí eu entro num processo de busca de divórcio, né? E nesse período aí, cara, me apresentaram uma outra tecnologia que eu não conhecia. Essa tecnologia meio do céu aí, né? A tal da nuvem. Eu realmente era muito avesso a esse tipo de tecnologia, né? De religiosidade. Era bem avesso mesmo. Mas, por conta do momento que eu estava vivendo, muito fragilizado, eu acabei cedendo a experimentar essa, entre aspas, dopamina do céu. E, cara, foi uma loucura, assim. Foi uma viagem que nenhuma droga que eu tinha me levou. Porque não foi uma viagem à terra do nunca. Foi uma viagem à terra da verdade. Foi uma viagem à terra do pertencimento. Foi uma viagem à terra da paternidade. Foi uma viagem à terra do amor verdadeiro. E, cara, fiquei, entre aspas, maluco por esse lugar, esse espaço. E a partir de 1998... eu fui também mergulhando de cabeça nessa tecnologia, nesse lugar chamado religião, religare com Deus. Até que em 2003 eu já passei a ser meio que liderança de alguns oikós, algumas casinhas, algumas famílias, né? E com a vida transformada eu fui fazendo uma transição da TI, né? Para TD, tecnologia de Deus, né? Ai, que legal, então, TD, tecnologia de Deus. Então, desde 2003, nós começamos esse processo aí. Hoje, praticamente já completamente fora desse mundo tecnológico, apenas como admirador, né? Porque a tecnologia, ela é ingrata, né? Ela muda rápido, o que tu sabe hoje, amanhã não vale nada. É o que nós estamos falando aqui. Você dorme com uma e acorda com outra tecnologia. Mas fica a questão lógica, né? Fica lógico. Fica a questão da experiência, fica a questão dos contatos, do network que você fez. Eu atuei muitos anos aqui no mercado capixaba. E hoje, ali atrás de não de um computador, mas de um púlpito, né?
Eu continuo desfrutando da tecnologia, continuo, me tornei um escritor. Esse aqui é o último livro que a gente escreveu. Poder relacional, olha que legal. Poder relacional e com toques de digital aqui, Toque né? digital. Eu vou querer ler esse livro. Exatamente. Então a gente continuou trabalhando ali com tecnologia, mas agora primando mais por essa tecnologia do céu. Me tornei um pastor, né? Um líder eclesiástico, e hoje ali estamos dirigindo um pequeno séquito ali, como Davi, um pequeno grupo de ovelhas que pertence ao meu pai, não Jessé, mas o meu pai, o Senhor Jesus. Então, temos vivido a felicidade de ser hoje relevante, não na área de tecnologia, claro, mas relevante na área espiritual, na área social, na área emocional, de muita gente que nos acompanha, que está ali conosco, né? Eu sou líder da Comunidade Batista Cristã, ou mais conhecida como ComBC, né? Você pode achar aí na internet. E ali, realizando cultos, administrando liderança e tal, a gente tem crescido em graça e em conhecimento. E você é um desses que tem estado ali conosco, tem nos dado a honra de estarmos ali falando aos seus ouvidos, de preferência algo que venha edificar a sua vida social, a sua esposa linda, a sua família, do que apenas a parte tecnológica. Né? E eu fico muito feliz porque eu passei por um problema de saúde e foi exatamente aí que eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, através de pessoas... Amigos em comum? Amigos em comuns, e a gente foi almoçar. Foi. E aí você percebeu como... Em que momento que eu estava passando, que eu estava bem debilitado ali, diferente da figura, pelo menos física, que eu tô agora. Sim. E mesmo frequentando ali o culto, né, a ComBC desde 2018, eu jamais passaria na minha cabeça de ter contato com você, que é o líder, frequentar mais a igreja, porque me faz bem, o que você fala traz o conforto para nós, uma experiência lá dentro de cura, mas eu acho que é uma história muito longa. Pode ficar para um outro. Pode ficar para um outro podcast, aí não tem hora, né? Esse dia me marcou muito, eu estava próximo à cirurgia, fiz a cirurgia e depois foi constatado, me desculpa, depois você corta. Que aquela doença que estava ali, a químio que eu recebi, ela tinha curado. Mas há controvérsias, porque em um determinado dia na igreja chegou uma palavra para mim e ali sim eu fui curado. O culto já tinha acabado, eu contei essa história para você, e no minuto final foi lançado para mim ali uma palavra e eu senti exatamente aquele calor e aquela emoção ali. E após a cirurgia, o médico disse, olha, não tem nada, né? Teve o tratamento, teve químio, mas para mim aquilo ali foi uma cura, né, de Deus que me deu a segunda chance de vida. E eu desci as águas lá com você, participo da igreja. Está envolvido no Ministério Novo, né? E agora fui convidado para participar do Ministério de Negócios, que é o Mine, né? Que já nasceu grande. É filho de baleia, já nasce grande. Já nasce grande. E eu só tenho coisas boas desde o momento que eu me iniciei lá na ComBC. Então, assim, Pedro, a gente passaria horas aqui, horas e horas conversando sobre... Vai que hypeia, aí você me chama de novo. Só depende de vocês, hein, pessoal, fazer aquele compartilhamento de conteúdo de fato relevante, conteúdo que traz aí sabedoria, traz conforto para nossa alma, para nossa vida, né? E traz coisas boas. Se chegar a 1 milhão, aí você me chama de novo. Aí o desafio. E aí, é sempre uma satisfação ouvir você. Obrigado pelo convite, pelo Ministério de Negócios. Espero que você tenha gostado do meu convite para participar aqui do Doriflix, que você elogiou muito quando eu mandei alguns cortes. Foi mesmo. E eu fico feliz. Eu tenho certeza que nada é por acaso. Se a gente está sentado aqui hoje, conversando sobre inúmeras coisas, trazendo para esse debate aqui o poder da tecnologia, o benefício, mas também alguns perigos, né? Os perigos, algumas armadilhas ali que traz a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez por você ter
participado do Doriflix, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para esse podcast e para as pessoas que estão iniciando aí uma carreira no digital, né, querendo trabalhar com conteúdo, mas que realmente faça a diferença na vida das pessoas e não entregue qualquer conteúdo para estar ali naquela bolha ou no hype digital que foi falado durante todo esse podcast. Nós temos uma capacidade extraordinária de aferir, de medir, de pensar, de refletir, de elucubrar. E a gente não pode perder essa cerca de proteção. Então, como diz o texto bíblico, lê tudo com atenção, mas retém só o que é bom, né? Verdade. E obrigado, Dorimar. Eu costumo dizer também que os nossos espinhos na carne são as nossas oportunidades de remissão e mudança de vida. O meu espinho foi em 98, o seu espinho foi agora, mais próximo. Foi. Mas as nossas dores também devem nos fazer mudar de plataforma. E às vezes as plataformas que estão postas não são aquelas que vão trazer graça, misericórdia, amor verdadeiro, quietude da alma, porque às vezes a gente está se deixando levar por plataformas que só querem sugar os nossos avatares. Só que Deus quer a gente do jeito que a gente é. Deus nos ama do jeito que a gente é. E nós precisamos encontrar muito mais do que um like humano. É o joinha de Deus no céu para a minha vida e para a sua. Então que Deus te abençoe, Dorimar. Que Deus abençoe a equipe aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. E esse joinha de Deus, eu acho que é o melhor like que a gente poderia receber ou pode receber ainda. É isso aí. Não é isso, Pedro? É isso aí. Pedro, muito obrigado Eu que agradeço. por participar aqui do Doriflix. Grande abraço.